ministrar o nosso coração. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, amém? Glória a Deus. Texto mais que conhecido por todos os irmãos. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo de número 37. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo de número 37. Quem achou o texto bíblico, diga amém. Que diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E ele me fez andar ao redor deles, e vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o espírito e viverei, porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e porei sobre vós o espírito, sobre vós, carne sobre vós, e estenderei pele. Porém em vós o espírito, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Portanto profetizei como me deu ordem, como foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Glória a Deus. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia nele o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize-lhes ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenou, ou me ordenara. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estávamos cortados. Amém? Pode se assentar, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Meus irmãos, esse é um texto bem conhecido de todos os irmãos, sobre o vale de osso seco. Nós já ouvimos até louvores, né? E o versículo de número 11, ele retrata o que estava acontecendo com a nação de Israel. O texto diz aqui que o Senhor disse: então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. E eles dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos cortados. Este povo é um povo que está sem esperança. Esse povo é um povo que está dizendo: nós somos cortados, nós não vamos mais viver da maneira que nós vivíamos antes. É bem verdade que esse povo, eles estão vivendo, eles estão passando por esse momento de escassez e de sequidão espiritual, pelo fato da desobediência a Deus. Você vai ver que Deus, quando ele chama o profeta Ezequiel, que Ezequiel também ele era filho de um sacerdote, quando Deus chama, Deus disse: eu te enviarei a um povo obstinado de coração, de dura servir. É um povo, irmãos, que não dava ouvido para a palavra de Deus. Esse povo é um povo que está no cativeiro, e este cativeiro é um cativeiro que traz dor, é um cativeiro que traz falta de esperança. Nós vamos ver lá nos Salmos de número 137,
que eles começam a relatar a sua dor, e eles dizem: na margem do rio da Babilônia, nós penduramos as nossas harpas, e aqueles que nos levaram cativo diziam: canta um cântico. E nós dizíamos: como que vamos cantar em terra estranha? Então é esse povo aqui que está sendo relatado. A igreja, ela não é um vale de osso seco. Por que a igreja não é um vale de osso seco? Porque a igreja, ela tem um cabeça, e o cabeça é Cristo. Mas nós podemos aplicar para o momento em que nós vivemos, e que a igreja passa muitas vezes por esse momento. Por quê? Por que ela passa? Porque ela deixou de obedecer, ela deixou de se alimentar da palavra. Então ela deixou de se alimentar da palavra de Deus. Ela não deu ouvido. Você sabe que, deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Assim como o alimento físico, ele serve para nos manter com saúde, nos manter em pé, assim também a palavra de Deus, ela serve como alimento para a nossa alma. Este povo, eles não seguiram a palavra de Deus, eles deixaram de ouvir a palavra de Deus. E todas as vezes que eu deixo de me alimentar da palavra de Deus, eu posso virar um osso seco, eu posso ficar raquítico espiritual. Assim está a condição desse povo, assim está a condição da nação de Israel. E aí a Bíblia diz que Deus levanta o profeta Ezequiel, como Deus havia levantado também outros profetas, para profetizar para esse povo. E aqui a Bíblia vai dizer que Ezequiel é um profeta, irmãos, que você sabia que a mulher dele morreu, e Deus disse a ele: ó, tua esposa vai morrer, e não é para você soltar uma lágrima, não é para você chorar. Vida de profeta é dura. Vida de profeta, irmãos, ele vai parar muitas vezes em lugares que ele não quer ir, porque a Bíblia está dizendo que a mão do Senhor, ela veio e ela pegou o profeta Ezequiel. Domingo passado nós falamos sobre Jeremias. Deus disse a ele: levanta-te e desce à casa do oleiro. Jeremias poderia ter dito: eu vou, ou também não quero ir. Só que Ezequiel, ele não foi porque ele quis, ele foi porque a mão de Deus o levou, a mão de Deus o carregou. E muitas vezes a mão de Deus vai te levar para lugar em que você não quer ir. A mão de Deus vai te levar para ambientes que você muitas vezes vai ver que está seco, mas Deus está dizendo: eu estou te levando para um propósito, eu estou te levando porque eu tenho um propósito contigo nesse vale. Eita, glória a Deus. A mão de Deus pega, e a Bíblia diz que aquele que é guiado pelo Espírito, ele é filho de Deus. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele é filho de Deus. Ezequiel está sendo guiado por Deus. A mão do Senhor pega Ezequiel e coloca ele num ambiente a qual ele não queria estar. E talvez você está vivendo na tua vida esse ambiente, talvez você está vivendo esse momento na tua vida de estar no meio de um vale de osso seco. Talvez você é o único da tua casa que está vivo, talvez você é o único da tua casa que está olhando para o ambiente da tua casa e dizendo: só eu estou vivo, mas todo mundo aqui está morto. Oh glória, talvez você está fazendo parte de uma liderança, de uma mocidade de jovem, e você está vendo todo mundo seco, ninguém quer orar mais, ninguém quer dar ouvido mais à palavra de Deus. Mas Deus está dizendo: eu te coloquei aí para um propósito, eu te coloquei aí para um propósito. Glória, aleluia, aleluia. Deus pega Ezequiel e Deus coloca Ezequiel no meio desse vale, e a Bíblia diz que ele começa a andar, e ele vai observar que esses ossos estavam secos. Olha o que diz lá em Provérbios capítulo 21,
Provérbios capítulo 21, o versículo de número 16, olha o que diz. Aleluia. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Assim estava esse povo. Porque o homem que anda afastado do caminho do entendimento, do caminho do entendimento, de entender, de compreender as coisas, a palavra de Deus, na congregação dos mortos ele repousará. Oh glória! Assim está esse povo, está seco. Mas Deus leva Ezequiel e diz assim, ó: e ele me fez andar. No meio desse vale de mortos, ele me fez andar. Ele não está andando porque que ele quer, é o Espírito que está levando. E talvez você está dizendo assim: eu nem sei como eu ainda estou de pé, e eu estou conseguindo observar tudo isso. É o Espírito de Deus que está te fazendo andar no meio desse vale. Eu nem sei como eu estou conseguindo suportar. A minha vida está todo morto. Eu não sei como eu estou conseguindo, mas é o Espírito do Senhor que está dizendo: eu te faço andar, eu te conduzo. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Oh glória! Sem Ele nada eu posso fazer. Eu só estou de pé por causa dEle. Eu só caminho por causa dEle. Eu só ando por causa dEle. Eu só profetizo por causa dEle. Eu sou dependente dEle. Quem é dependente dEle aqui? Quem é dependente? É Ele que está te levando. É Ele que te trouxe aqui. É o Espírito do Senhor que te trouxe aqui para dizer para você: eu vou trazer vida no meio desse vale. Eu vou trazer restauração no meio desse vale. Oh glória! E Ele me fez andar. O profeta está lá por causa de um propósito. Só que tem gente que Deus está levando ele para um lugar por causa de um propósito, aí ele quer ficar morto igual o povo. Eu não compreendo isso. Deus levou ele para um ambiente para ele mudar, Deus usar ele para a restauração. E sabe o que ele faz? Esse fica se transformando igual esse osso. Ele quer ficar morto igual os ossos secos. Mas Deus levou ele lá para fazer a diferença. Eu me lembro, eu estava conversando com o irmão, eu falei assim: ó, hoje, a maturidade que eu tenho hoje, se eu tivesse antes, eu não saía de algumas igrejas que eu saí. Por quê? Porque eu chegava na igreja, não tinha escola dominical, eu vazava, vou embora. Porque eu sempre gostei de estudar a palavra de Deus. Só que se eu entendesse o propósito, se Deus me levou lá, vai você, estuda e cria a escola dominical. Mas o povo está assim. Ele está vendo o povo morto, ele se transforma igual. Ele tá mais sendo influenciado do que influencia. Deus está dizendo: eu estou te levando aqui é para você influenciar. Eu estou te colocando, não é para você se tornar um deles. Eu estou te levando no ambiente porque você é o profeta para esta geração. Quem crê nisso? Glória. Aleluia. Oh glória a Deus. Você olha para os ambientes hoje, você vê muitos jovens hoje. Eu passando esses dias ontem, que eu fui entregar as panquecas, eu vendo os jovens se pegando, virado na madrugada, estava virado, se drogando, e ali uma mulher, uma menina jovem, uma pegando a outra, e você vê o que? Eles estão mortos. Só que não é para você se tornar igual a esses jovens, é para você ser profeta para essa geração. Oh glória! Deus te leva para o ambiente para dizer: você é vida. A Bíblia diz assim que nós somos a luz do mundo e sal da terra. Glória! Mas sabe o que está acontecendo com alguns cristãos? Eles estão sendo somente um farolzinho. Eles estão sendo somente uma lanterna no mundo. Então Deus falou: eu não quero que você seja lanterna. Na verdade, né? Não é um farol, eles estão sendo uma lanterna. E Deus está dizendo: eu quero que você seja um farol para esta geração.
geração. Você é luz nesse mundo, você é sal nesse mundo, você é o profeta que eu levantei para essa geração. E Deus está dizendo: eu só estou te levando para você. Aleluia. Eu só estou te levando para você observar, mas não é para você se tornar um deles. Eu estou te levando para o ambiente, porque eu quero te usar nesta casa, eu quero te usar no meio desse povo, no meio dessa geração. Glória. A Bíblia diz que Deus faz ele andar, e ele disse assim: e eu observei e vi que era muito numerosos sobre a face do vale, e eles estavam sequíssimos. Glória a Deus. Eu observei e eis que eles eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimo. E ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Ezequiel era o profeta mais inteligente da Bíblia, mas Ezequiel está compreendendo, mesmo ele não tendo uma noção, uma fé, e dizer assim: não vai. Que ele poderia dizer, né? Poderia dizer: não, conheço o Deus que eu sirvo, vai. Mas ele disse: não, Senhor Jeová, tu o sabes. Oh glória, tu o sabes. Aí Deus diz para ele: então profetiza. Profetiza, filho do homem, diz: osso seco. Profetiza, filho do homem. Ezequiel é profeta, Ezequiel tem autoridade de profeta, mas ele não faz nada sem que o Senhor ordene. Ele não faz nada sem que o Senhor fale, porque a voz é dele, mas a palavra é de Deus. A voz é tua, mas a palavra é dele. Eita glória, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Ele está dizendo: meu filho, a voz pode ser tua, mas a palavra é minha, e a minha palavra vai seguida de poder, de autoridade, para realizar aquilo que eu ordenei. E ele está dizendo: essa situação não vai ficar do mesmo jeito. Profetiza, filho do homem. Oh glória. Oh glória a Deus. Você está sentindo a presença dele aqui na casa? Você está sentindo a presença dele? Porque ele diz: Ezequiel era um profeta de Deus. Oh glória. E Ezequiel vai dizer: e eu profetizei como ele me deu ordem. Tem gente que está aqui nesta casa de oração, que Deus já deu ordem para ele, mas ele não está obedecendo aquilo que Deus falou. Tem gente que está sentada aqui nessas cadeiras, que Deus está dizendo: eu já te dei ordem, já mandei você tomar uma posição, já falei para você profetizar, já falei para você entrar, já falei para você fazer, mas você não está fazendo, porque você está se achando incapaz, porque você está se colocando em uma condição de vítima. Mas Deus está dizendo: tu não é vítima, eu mandei você profetizar, eu falei para você fazer, e porque tu não está fazendo, e porque tu não está fazendo, Deus está dizendo: ei, eu quero usar você, eu quero usar você para essa geração, eu quero usar você na igreja, eu quero usar você. Glória, glória. Ele já disse: eu falei para você profetizar, porque quem deu a ordem foi ele. Quem deu a ordem não foi homem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Porque se eu falar com a minha voz, se eu falar assim, ó, osso seco, com a minha voz, a minha voz até eu tenho uma voz de cantor, porque eu cantava, mas a minha voz, ela vai sair sem efeito nenhum. Como eu falo lá, né, irmão? Hoje tem muito profeta que está dizendo assim: ó, assim te digo de mim mesmo. Eu tenho autoridade. Você não tem nada. Se ele não mandou falar, não fala.
Mas se Ele mandou, pode ir. Sabe por que tem muita gente perdida hoje nas igrejas? Porque elas estão seguindo voz de homens e não a voz de Deus. Por que não tem vida? Porque não está ouvindo a voz de Deus. Está ouvindo voz de profeta. Só a voz do profeta e não a autoridade de Deus. E está dizendo, não é profeta, ele falou. Você sabe que tem gente que até paga profeta, mas para profetizar o que ele quer. Aí pega os profetas lá, Deus não mandou dizer nada. Eu já contei aqui para vocês, eu me converti há 11 anos atrás. E quando eu tinha os meus primeiros anos de crente, eu estava subindo um monte e uma mulher estava descendo com o povo. E ela disse assim para mim, moço, ela nunca me viu, tu mora de aluguel? Falei, moro. Ela disse, aí nesse ano Deus vai te dar a tua casa. E até hoje eu moro de aluguel. Tem uma igreja que eu vou aí, quando eu vou, eu chego lá, eu recebo uma mala de dinheiro. Toda vez, o profeta vem, Deus está te entregando uma mala de dinheiro. Estou precisando, irmão. O meu carro está caindo aos pedaços e eu preciso dessa mala, que até agora não chega. É porque a voz é deles, não é voz de Deus. Está entendendo? Mas eu nunca me apeguei a essas coisas. Eu me apego na palavra de Deus. Nunca tome decisões baseadas nos seus sentimentos, e nem nas suas palavras, e nem na palavra de profeta. Tome decisão segundo a palavra de Deus. Se alguém entregar algo para você, você diz assim, eu estou de acordo com o que a palavra está dizendo, então vai acontecer. Então está certo, isso aqui é de Deus. Agora tem gente recebendo, tem gente até abrindo igreja, irmão. O profeta falou que eu vou ser pastor e eu vou abrir uma igreja. Aí o camarada é solteiro. Mas na Bíblia o camarada pode abrir uma igreja solteiro? Se não pode, não vai. Não faça. A palavra de Deus não muda, ela é a mesma. É a mesma, irmão. Está entendendo? Só que as pessoas estão ouvindo o quê? Voz do profeta. Mas a voz que vem com a autoridade de Deus, você está entendendo? Tem muitas coisas que acontecem no nosso meio, que pessoas estão indo, e aí vai fazer o quê? Vai se transformar num vale de osso seco. Não vai trazer vida, pastor. Porque aí pega lá, eu sou pastor. Você é pastor? Tá, amém. Você estudou teologia? Não. Aí você vai ser pastor? Ah, Deus capacita. Não cai nessa falácia não. Isso é mentira. Jesus disse que vai ensinar tudo aquilo para nós que Ele ensinou. Você, como que você não estuda? Você não conhece o Deus que você vai servir. Como que eu vou ensinar se eu não sentei para aprender? Você entendeu? Isso é uma das coisas. Então pessoas estão ouvindo voz do profeta e não a voz de Deus. Ezequiel disse assim, ó, eu profetizei como ele me deu ordem. A voz é minha, mas a palavra é dele. Oh glória. Porque é daí, irmãos, é dessas coisas que nascem as heresias, é dessas coisas que nascem ensinamentos que não é de homem. O apóstolo Paulo diz, nos últimos dias serão dias trabalhosos. Homens amantes de si mesmo, presunçosos, estarão ensinando doutrina de demônio, e não conforme a palavra de Deus. Mas Deus está dizendo, eu te levantei numa geração, e eu quero te usar segundo a minha palavra. Profetiza como eu estou te ordenando, faça como eu estou te ordenando. Ezequiel disse, e eu profetizei como ele me deu ordem. E ele disse, ouve osso seco, a palavra do Senhor. A palavra não é minha, é dele. A palavra não é minha, é dele. Oh glória, oh glória a Deus. Ele disse, então enquanto eu pregava, enquanto eu
profetizava, houve um reboliço, houve um reboliço, houve um reboliço. Eita, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus vai começar a trazer vida nesse ambiente. Deus vai começar a trazer vida nesse ambiente. Algumas pessoas podem estar mortas nesse ambiente, mas Deus vai trazer vida, porque a palavra de Deus é pregada e vai ser coada nesta casa de oração. Glória, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Você pode adorar a Ele. Oh, glória. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz: osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o Espírito e viverei. Porém nevo sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porém vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso no teu osso. Deus está dizendo: a partir do momento que tu me obedecer, a partir do momento em que você me obedecer, eu vou colocar todas as coisas no lugar. Eu vou colocar todas as coisas no lugar. Porque ele disse que enquanto ele profetizava o que Deus ordenava, cada osso foi colocado no seu osso. Cada osso foi colocado no seu osso. Não houve Frankenstein, não houve orelha no lugar da boca, não houve olho no lugar do nariz. Não, não, não. Ele trouxe cada osso para o teu osso, estendeu pele, tudo organizado. Deus está dizendo: eu vou colocar tudo no lugar. Eu vou colocar tudo no lugar. Recebe isso aqui. Somente obedeça a Ele. Oh, glória. Glória a Deus. Obedeça a Ele. Vou voltar um pouquinho lá nos falsos profetas, pastor. Porque deixa eu dizer uma coisa. Às vezes as pessoas chegam aqui, pode falar assim: esse pastor grita muito, né? Esse pastor fala muito alto. Cuidado com quem tem voz mansa. Porque a voz mansa é para poder te convencer. Você acha que heresia nasceu de pregador que grita? Heresia nasce dos de voz mansa, que eles pegam e falam assim: agora põe uma música bem tocante para tocar o povo. E ele começa a falar, aquela voz mansa, e diz: é meu amado, meu amado, você é o centro, você é o centro do coração de Deus, né? Você já viu as mensagens do David Leonardo? Você chora, filho. Mas cuidado, viu? O Billy Graham da Nova Era não chega nem aos pés do Billy Graham. Agora você vai ver Billy Graham pregando. Era voz mansa? Bom, era porrada, filho. E o homem enchia estádio. Então não fica: ai, voz mansa é bonita. A serpente não chegou no Éden com voz gritando, não, viu? Ela disse: foi assim que Deus disse. Foi assim que Deus disse. Não que o David Leonardo, irmãos, seja um herege total, né, irmãos? Mas ele é um evangelista. Então, evangelista, ele quer trazer as pessoas para a igreja. Não importa, é só amor. Mas chega aqui o pastor, ele tem que, glória a Deus. E Deus está dizendo: quando você profetizar segundo eu ordeno, você vai ver o avivamento que vai ser derramado sobre a tua vida. Não tem avivamento sem obediência. Tem gente que quer experimentar avivamento, mas não quer orar. Tem gente que quer experimentar avivamento, mas não quer obedecer. Tem gente que quer que Deus restaure a vida dela, mas, como disse o pastor Marcos aqui, ela não quer congregar. A brasa fora do braseiro se apaga. Aqui é a comunhão do santo. Aqui é a igreja onde nós nos unimos. E Jesus disse: quando vocês se reunirem, Paulo diz, quando vocês se reunirem, se ajuntarem, vocês são igreja. É assim. Não existe igreja sozinho. A igreja é quando nós nos reunimos, é a assembleia dos
E aí ele diz: ninguém vai poder destruir o templo de Deus. Oh glória! A igreja unida, o diabo não para. A igreja orando, o diabo não para. E Deus quer derramar um avivamento nesta cidade, quer derramar um avivamento sobre esse lugar. E Deus está dizendo: profetiza, obedeça a minha palavra, porque eu vou trazer vida, eu vou trazer vida, eu vou trazer vida. Oh, glória! Aleluias. Ele falou assim: quando eu estou pregando, foi feito um grande reboliço. Enquanto eu estou pregando, Deus está colocando tudo no lugar. Ô irmão, deixa eu dizer, ei, deixa eu falar para você. Enquanto ele estava pregando, foi feito um reboliço. Deixa eu explicar para você. Ei, irmãs, enquanto vocês estão cantando, Deus está fazendo um reboliço. Ei, mocidade, enquanto vocês estão adorando, Deus está fazendo um reboliço. Ei, missionárias, enquanto vocês estão intercedendo, Deus está fazendo um reboliço. Ei, pastores, enquanto vocês estão pregando, Deus está fazendo um reboliço. Ei, varões, enquanto vocês estão louvando, Deus está fazendo um reboliço. Oh, ai, enquanto vocês estão servindo, Deus está fazendo um reboliço. Deus está fazendo um reboliço. Deus está fazendo um reboliço. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus está fazendo um reboliço nesse lugar. Enquanto você está aqui com a mão levantada, enquanto você decidiu vir aqui na casa do Senhor, Deus está dizendo: eu estou fazendo um reboliço. Eu estou trazendo cada coisa para o teu lugar. Eu estou colocando as coisas no lugar. Enquanto você está aqui adorando, eu vim obedecer, eu vim cultuar. Deus está dizendo: eu estou fazendo um reboliço. Olha o barulho, olha o barulho, olha o vento, olha o barulho. Ei! Glória, meu Deus, oh glória, parece que eu estou ouvindo o barulho de Deus. Ele disse: foi feito um bando, um reboliço. É um barulho, barulho de chocalho, barulho, ei, rabando picabaçaio, ribicamadaraçaio. Eu estou sentindo a presença dele. É um barulho, é um barulho, é um barulho que os midianistas sentiram quando eles viram, quando Deus falou com Gideão. E aí o povo sai gritando: é por Deus, é por Gideão, é por Deus. Aí os midianistas dizem: ixi, o negócio está estreito, está tendo barulho aí, está vindo um exército aí. É Deus fazendo um reboliço, é Deus fazendo um reboliço. Glória, oh glória, oh glória. Quem quer viver o reboliço de Deus? Quem quer? Quem quer? Quem quer, irmão? Então obedeça a Deus. Então obedeça a Deus. Então obedeça a Deus. Venha servir ao Senhor. Ezequiel está sendo servo de Deus. Ele está servindo a Deus, irmão. Deus está chamando você para servi-lo. Ele já te deu autoridade. Só que tem gente que está abandonando o barco. Como o pastor disse aqui, ó, pastor Marcos, tem gente aqui que começou bem, mas está terminando mal. Começou todo avivado. Como que é que a moça falou ontem com nós? Crente relâmpago, né? Crente relâmpago. Ele veio igual relâmpago. Aí depois começou a virar bombinha, biribinha. Sabe biribinha? Quando era biribinha que você taca no chão, aquele barulhinho, sabe? Era um trovão, agora é biribinha. O barulhinho dele tá assim, quase apagando. Você jogava no chão, fazia aquele barulho. Tic! Irmão, e Deus te trouxe aqui para dizer assim, ó, eu vou trazer vida. Talvez você está dizendo aqui, ó, não tem mais esperança para mim como a nação. Deus está dizendo, tem. Você está dizendo assim, não, para mim não há mais esperança não, pastor. Deus está dizendo, tem sim. Porque a Bíblia diz que o exército se colocou em pé.
está em pé. Tem gente que está em pé, mas está sem espírito. Tira aí, pelo amor de Deus. Tem gente que está de pé, mas não tem espírito. Havia uma igreja lá em Apocalipse que Deus disse assim para ele: vocês acham que vocês estão vivos? Por quê? Porque está de pé, mas está faltando vida. Tem outra igreja que está tudo certinho. Estou de pé, estou aqui, pastor. Ele disse: mas tenho contra ti, perdeste o primeiro amor. Ei, glória! Mas faltava o Espírito. Deus, eu estou sentindo a presença dele aqui. Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa: você que está afastado da presença de Deus, todos nós temos a eternidade dentro da gente, porque você foi gerado dele. A Bíblia diz que ele criou o homem e ele soprou o fôlego de vida dentro do homem. Você é criação dele, e todos nós temos a eternidade dentro da gente, e nós procuramos nos satisfazer com outras coisas quando nós estamos longe de Deus. Oh glória! Mas ele te trouxe aqui para dizer: eu vou derramar do meu espírito, e a tua satisfação vai ser nele. Oh glória! Porque ele disse para a mulher samaritana: da água que você bebe, você vai ter sede de novo, mas da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Oh glória! Aleluia! Oh glória! Você pode adorar a ele. Glória! Você pode adorar a ele. Você pode glorificar a ele. Você pode adorar Jesus. Oh glória! Ela flui dentro de você rios de água viva, rios de água viva. Oh glória, aleluia. Eita, Ezequiel vai profetizar e vai dizer: ei, vem dos quatro ventos, vem dos quatro ventos. Deus está dizendo: eu vou soprar do meu espírito hoje, ele vai te dar vida. E o apóstolo Paulo vai escrever em Efésios que nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados, fazendo a vontade da carne, andando segundo o curso desse mundo. Era por natureza participante da ira de Deus, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, ele te ressuscitou. Ele te ressuscitou. Ele veio no teu sepulcro e disse: Lázaro, vem para fora. Ele está te ressuscitando hoje. Ele está te ressuscitando hoje. Ele está, só quem crê, só quem crê. Ei, ele está te ressuscitando hoje. Ele está te ressuscitando. Sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito. Oh, meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade. E aí? E se eu perder? E se eu perder tudo que tenho em troca do amor? Você se perdeu no Éden, você morreu no Éden, mas ele te trouxe para te trazer de volta para o Éden. O amor não se... Ei, e nem se merece. Eita, ele te trouxe aqui porque ele te ama de graça. Eu quero conhecer, eu quero conhecer. Ei, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer, oh, e ser achado nele. Eu quero conhecer, eu quero conhecer Jesus.
isso, diga: eu quero conhecer meu amado e meu amado é. Ei, ares e milhares, meu Deus está dando vida nessa noite. Deus está dando vida nesta noite e está dizendo: ei, Ezequiel, vou soprar do meu espírito. Receba a vida hoje. Dá para você levantar a tua mão e receber vida hoje? Dá para você levantar a mão e receber o sopro de vida hoje? Oh, glória, aleluia. Tem gente que está de pé, mas está faltando avivamento. Tem gente que está de pé, está aqui, está cultuando, está aqui, está adorando, mas ele não está se aprofundando como Ezequiel 47. Ei, desça mais. E para você descer mais, para mergulhar mais, você precisa do Espírito. Você precisa ter o Espírito Santo te enchendo da presença. Paulo disse, Efésios capítulo 5: não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ele disse também em Efésios 5,14: como se diz, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. Sabe o que é isso? Isso era naquele tempo, pastor, que o povo era batizado. Aí o povo batizado, eles aceitavam Cristo e era batizado no tempo de Paulo. Glória a eles, quando era batizado, saía das águas, aí dizia: desperta tu que dorme agora. Eles cantavam isso. Isso é um cântico. Bem, porque Cristo vai te iluminar. O que ele está dizendo? Quando eu estava no mundo, eu estava morto, mas agora que eu aceitei, agora que eu desci as águas, eu vou ser despertado pelo Espírito Santo. Eu vou ser despertado e Cristo vai começar a me esclarecer, vai começar a guiar minha vida, vai começar a guiar minha história. E Paulo vai dizer em Efésios capítulo 5, lá no Gálatas capítulo 5, versículo de número, oh glória a Deus, 14, glória a Deus, não, 14 não, versículo 28, se não me falar a memória. Ele diz assim, Paulo, oh glória: seja guiado pelo Espírito, e jamais cumprirei a concupiscência da carne. Oh glória, Gálatas 5,18: jamais cumprirei a concupiscência da carne. Eu quero te dizer, a partir de hoje você vai ser guiado pelo Espírito Santo. A partir de hoje você estava morto, mas você vai ser guiado pelo Espírito de Deus, porque Ele vai te encher aqui. Quem crê? Quem crê que você vai ser cheio? Quem crê que você vai ser cheio? Ele está soprando do Espírito. Só quem quer cheio, só quem quer ser cheio, renovo. Só quem quer ser renovado, só quem quer ser restaurado. Você não vai cumprir mais a concupiscência da carne. Sabe por quê? Porque Deus vai te encher do Espírito aqui. Quem é cheio do Espírito é guiado pelo Espírito. Quem é cheio do Espírito não anda na carne, não faz as obras da carne. Eita glória! Aí ele vai dizer lá o que é obra da carne, o que é fruto do Espírito, o que é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é: marido, ame a esposa como Cristo ama a igreja. É isso, é ser cheio do Espírito. Pais, pais, educai os vossos filhos, não irai-vos os vossos filhos. Como que é ser cheio do Espírito? Filhos, obedeçam os vossos pais. Como que é ser cheio do Espírito? Trabalhe como se estivesse trabalhando para Deus, para o seu patrão. Isso é uma vida cheia do Espírito. Olha, aleluia. E aqui eu encerro. Acabei. Muitas pessoas acham que o povo está vivo, eles estão pulando na igreja.
Eles estão caindo no espírito, está caindo no poder. Deixa eu dizer para você, irmão, o segredo não é cair no poder, é levantar no poder. Porque tem gente que cai no poder e não levanta mais. Ai, o povo parece que está morto no culto. Tem gente que mede um culto pelo tanto de glória que você dá. Pentecostal faz isso. Não, o fruto do Espírito dessa igreja que eu vou ver é pessoas, marido tratando esposa melhor, é os filhos obedecendo vossos pais. É isso. Aí eu vou medir a vida cheia do Espírito Santo. Porque tem gente, irmão, que ela até é dizimista e ofertante, sabia disso? Ela é dizimista. Aí Deus vai lá e fecha a porta de emprego dela. Aí ela vai indagar a Deus: Deus, mas eu era dizimista. Era, mas você trabalhava para o seu patrão como se você estivesse trabalhando para Deus? Não é só ser dizimista, é obedecer a Deus em tudo. Aí o camarada é dizimista, mas não obedece os pais. E aí, o que vai adiantar? Quebrou a aliança, irmão. Aí o camarada é dizimista, trata o vizinho crente. Ele fala assim: esses crentes é uma benção. Então o que eu quero nessa noite, e o que Deus falou ao nosso coração, é que Ele vai soprar vida nesse lugar. Lembra que eu disse aqui? Nietzsche, ele disse: Deus está morto. Por que ele disse que Deus estava morto? Porque os crentes que ele via a igreja de Cristo, que ele via a igreja de Cristo só não pode isso, não pode aquilo, não pode fazer nada, nem trabalhar podia, e vivia uma vida infrutífera. Por isso que ele diz que Deus está morto. Mas Deus não vai te dar vida para você viver uma vida que glorifica o nome dEle. Aonde você chegar, você não vai ser influenciado pelo ambiente, você que vai influenciar o ambiente. Você entendeu? Mas a igreja gostava de não, que é isso, crente. Esses crentes, você não pode estudar, crente, porque estudar é do diabo. Aí o diabo tomou conta. Ô crente, você não pode ser político, porque o político é do diabo, você vai se corromper. E aí a política virou do diabo mesmo. O diabo tomou conta, porque a igreja entregou tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você: nada é do diabo, tudo quem criou foi Deus. Para de ficar dando ibope para Satanás. O povo parece marqueteiro do diabo. Tudo é o diabo. A desculpa do crente mau caráter é o diabo. Pastor, o diabo entrou no meu casamento. A mulher está jogando panela na cabeça do marido e ela diz que é o diabo. Não é o diabo, é você. Não é o diabo, não é o diabo que entrou não, irmão. É você mesmo. Aí o diabo está lá: poxa, eu não fiz nada, sabe? Oh Deus, essa não põe na minha conta não, Senhor. Né? Teve uma época, irmão, eu vou confessar meu pecado aqui diante dos irmãos, tá? Confessar aqui, porque tem que confessar pecado. Teve uma época que eu trabalhava na época que eu trabalhava na empresa, sabe o que eu fazia, pastor? Eu ia chegar atrasado, porque direto acontecia isso, né? A pastora, ela trabalhava comigo e nós acordávamos muito cedo. E ela sentava lá na frente e eu sentava lá no fundo. E eu dormia, irmão. Eu ia parar lá no Parque Dom Pedro. E aí eu voltava, né? Mas eu já sabia que eu ia chegar atrasado. E muitas vezes, sabe o que eu fazia? Eu podia chegar lá e conversar e falar: dormi, né? Tal. Dormi. Sabe o que eu fazia? Às vezes voltava para casa e ia para o monte orar. Olha o crente rebelde. Ixi, teve algumas vezes que eu fiz isso. Aí você acha que Deus está ouvindo minha oração? O que você acha? Mas eu estava lá no monte, aleluiado. E os profetas, ei varão, Deus vai abençoar a tua vida. Ei varão, Deus vai entregar nada. Eu olhando assim: meu Deus, eu sou sem vergonha. Que eu estou fazendo isso não agrada a Deus não, irmão.
É que nem um que a gente conhece, né? Eu, missionária Meire, pastora, separou da esposa e foi morar no monte. 1 ano lá no monte. E você vê lá com um cajado, parecia um profeta. Com um cajado assim, ó. Ficava batendo lá. E Deus revelava tudo para ele. Tudo. Você chegava perto dele e ele falava assim: ó, Deus me revelou algo daquele homem ali. De vez de chegar pro cara e falar, ele falava para nós. Aquele homem ali, tá vendo? Deus revelou. Eu falei, eu ficava comigo, poxa, mas Deus é fofoqueiro, é? Deus fica terceirizando mensagem. Deixa eu dizer uma coisa, o véu foi rasgado, ele fala com você. Ele não precisa enviar outra pessoa. Ele não precisa terceirizar a mensagem dele. Pastor, você acredita em profecia? Eu acredito. Só como eu disse para você, desde que ela esteja conforme a palavra. Aí ficava lá com o cajadão, brigou com a esposa. A Bíblia diz, irmão, se eu brigar com a pastora Luciana, se eu brigar com ela, não adianta nem orar, que Deus não ouve, pastor. Imagina um cara que abandona. Fala, trate bem a esposa para que as suas orações não sejam impedidas. E aí, mas o povo está lá, tô com vida, está em pé, sabe? Aí ele diz que está cheio do Espírito, está pulando lá. Está pulando do quê? Quem é que está usando ele? Porque Deus não é. Amém? Então, irmãos, que Deus vai derramar aqui vida sobre os crentes. Você vai sair daqui hoje cheio do Espírito. Você vai chegar em casa, você vai tratar tua esposa bem. Você vai chegar em casa, glória a Deus. Hoje você vai sair daqui, as esposas vão gostar hoje. Você vai dizer assim, amor, hoje nós vamos comer uma pizza, glória. Eu vou comprar até um chocolatinho para você, aleluia. Né, irmão? As esposas gostam, né? A senhora não, né, pastor? A do pastor Marcos não, né? Oh glória, mas você vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo. Quem crê nisso? Que vai ter vida. Estava no vale de osso seco, mas você vai sair daqui com vida, tá bom? Glória, você pode aplaudir a Jesus por essa palavra?